Get to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me. Boa noite, pessoal. E quem está chegando pela primeira vez, eu entrevisto pessoas que já tiveram câncer ou estão vivenciando a doença e também profissionais da área da saúde para ajudar e desmistificar essa doença, que é pouco falada ainda. E minha convidada de hoje, já vou colocar aqui em cena, muito especial, conheci no TikTok, minha amiga Érica Elisama dos Santos. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Paty. Boa noite, pessoal. Obrigada, Boa Paty. noite. A Érica é Pela lá de Alagoas, oportunidade. né, Érica? Isso. Sou de... Tão longe e tão perto ao mesmo tempo, nós duas, né? Isso. A internet nos torna próximas. Ô, Érica, para começar, queria que você contasse um pouquinho da sua história, o que você faz, quantos anos você tem, para que quem está chegando agora aqui no Pod possa te conhecer melhor. Então, eu estou vivenciando, né, a doença, estou vivenciando o câncer de mama aos 35 anos. Eu descobri no banho, como a maioria das pessoas descobrem, eu acho. Eu tomando banho com o sabonete fica mais fácil fazer o autoexame, né? E aí eu senti um nódulo na minha mama esquerda. Naquele momento eu achei que não seria nada grave, porque a minha mãe sempre falava que ela sempre teve esses cistos, que era hormonal e tal. Mas mesmo com tudo isso, como eu estudo enfermagem, eu, uns dias depois que eu senti o nódulo, eu pedi para minha professora examinar. Aí ela falou que, como era algo que doía, um detalhe importante, doía muito. Quando eu apertava, doía, e depois passou a doer mesmo sem tocar nele. Sempre o pessoal fala, se dói, não é câncer, que eu acho isso muito errado, dizer isso. Porque eu já sou a falei com prova muita viva. gente que doía, também já conversei com muita gente que doía e era câncer. Isso. E você é a prova viva, né? Isso. Então, a minha professora falou, dói, ele é móvel, então, são duas coisas que já descartariam, mas é bom a gente investigar melhor. Eu sugiro você fazer uma ultrassonografia. Aí, como lá na faculdade onde eu estudo, tem um laboratório de diagnóstico por imagem que a gente pode realizar tanto a ultrassonografia como a mamografia. E justamente nesse local é onde eu realizava a minha pesquisa de iniciação científica com pessoas que passam pelo câncer. Então, como eu já tinha acesso a esse local, eu fiz a ultrassonografia. Realizei a ultrassonografia lá. Só que em novembro do ano passado, mês de novembro, eu realizei a ultrassonografia. E a médica que realizou a minha ultrassonografia, ela me tranquilizou. Ela disse que era um cisto hormonal, era próprio da idade, que não tinha nada de malignidade naquele cisto, ela não via nada de maligno, inclusive ela classificou na ultrassonografia BIHARDS 2, ou seja, totalmente tranquilo. Baixo, né? Totalmente tranquilo. Então, eu meio que me tranquilizei, mas a gente que é mulher, é como se tivesse algo que nos inquieta. Eu não me conformava com aquilo. Eu dizia, não é possível. Algo que é hormonal, doer tanto assim e continuar crescendo. Eu sentia que ele continuava crescendo e eu não me conformava com aquilo. Aí, já esse ano, ainda fui empurrando, né? A faculdade, muita coisa. Aí eu fui deixando para lá. Quando foi em abril desse ano, conversando com a minha irmã mais velha, aí eu disse, eu não estou aguentando esse cisto, porque até então eu achava que era um cisto hormonal. Ele dói demais. E ela também tem, a minha irmã.
cisto nos seios. E só que o dela não dói. Aí ela disse, Certo. mas... Vocês tomavam pílula anticoncepcional? Não. Eu tomei bastante tempo. Tomei bastante tempo. Eu tenho uma filha de 15 anos. Então, foram quase 15 anos tomando anticoncepcional. Pílula. Isso. Então, ela sentiu, né? Eu ainda não tinha conversado com ela sobre isso. Aí, quando ela sentiu, ela disse... Oxi, não, Érica, vamos procurar, não tem como deixar isso aí. E realmente ele estava muito grande. Aí eu novamente fui nesse local, local de diagnóstico por imagem, falei com a enfermeira lá, que eu tinha muita aproximação com ela. Ela conseguiu que eu fizesse uma nova ultrassonografia com outra médica, já agora em abril. Quando a médica foi fazer a minha ultrassonografia, primeiro a enfermeira disse, vamos fazer primeiro uma mamografia, já que você já fez a ultrassonografia e não deu nada. Primeiro vamos fazer uma mamografia. Então, eu realizei a mamografia. E no mesmo dia, a médica pediu para eu voltar lá, para ela realizar a ultrassonografia, porque o que ela já viu nas imagens da mamografia, ela já não se agradou. E quando ela pediu para eu voltar para realizar a ultrassonografia, eu também, dentro de mim, era como se eu já soubesse. Meu Deus. Algo como a se gente fosse sente, né? Como se fosse um sexto sentido, era como se eu já soubesse. Então, eu voltei lá, e a médica muito, muito boa, muito prestativa, quando ela começou a passar o aparelho, ela disse, Érica, eu não gosto do que eu vejo aqui. Bordas irregulares. Me arrepia. Quando ela falou bordas irregulares, espiculadas, tudo isso era algo que eu já sabia, né? Você já tinha estudado, né, sobre isso? Do cotidiano, tipo, justamente os achados do Bihardis eram o que eu estudava. Quando se fala Bihardis 1, 2, 0, eu já sabia. Quando ela disse bordas espiculadas, irregulares, ali, para mim, eu já sabia. Não precisava de muito mais coisa, não, para eu já saber que aquilo ali não era um cisto simples hormonal, um simples Bihardis 2. Então, ela disse, olha, Érica, eu vou precisar que você faça uma outra mamografia localizada. Eu não sei se você realizou, é uma mamografia que ela pega só a parte do tumor mesmo. Meu Deus. Isso era uma sexta-feira. Ela disse, eu vou laudar hoje e você precisa fazer a biópsia urgente semana que vem, sem falta. Não pode passar da semana que vem essa biópsia. Ela disse, eu vou pedir aqui com urgência. Eu disse, tá certo. E tudo isso parecia que eu estava flutuando, assim, na minha mente, só em resolver, né? Só pensava em resolver. Você sentiu que o chão se abriu, assim? Justamente, parecia que não tinha chão embaixo dos meus pés. Sim. Parecia que eu andava flutuando, só estava sendo levada. Naquele momento, parecia que eu só estava sendo levada. Então, eu saí de lá da sala dela, fui na sala da marcação para a biópsia, que nesse mesmo lugar realizava a biópsia também. E era horário do almoço. E como eu sou do interior, o meu ônibus passava de meio-dia. E o meu ônibus estava quase passando para poder eu voltar para o interior. E a enfermeira, nesse momento, ela estava almoçando. Quando eu me desloquei da sala para chegar na sala da marcação de biópsia, ela chegou correndo, a enfermeira chegou correndo. Ela soltou o almoço para lá, a médica tinha falado com ela já no WhatsApp. Ela soltou o almoço e veio correndo. Aí falou, Érica, o que aconteceu? Eu disse, não, a médica pediu para eu realizar a biópsia
Ela disse, não, não se preocupe, a gente vai conseguir a biópsia para você, não se preocupe. Aí já ficou aperreada, e eu aérea ainda, a ficha ainda Nossa. caindo. No momento que eu fui para casa, que eu fui caminhando para o ponto, para ir para casa, né? Naquele momento eu não pensava em outra coisa, eu não vou mentir, eu só pensava que eu ia morrer. Sim. Só pensava que, pronto, ali acabou. Só que naquele momento eu veio um louvor na minha mente, que eu acho que eu só tinha escutado uma vez, mas só vinha na minha cabeça assim, eu não perdi o controle. É um louvor que tem, eu não perdi o controle, não. E só vinha isso na minha mente, repetidamente, repetidamente. E eu caminhando para o ponto como se eu não tivesse chão. E eu fiquei ali naquele ponto. A minha filha completava 15 anos no dia 30 de abril. E eu só conseguia pensar que no próximo ano eu não ia estar aqui para ver ela fazer 16 anos. Era isso que vinha na minha mente. Então eu entrei no ônibus e fiquei ali. Falei com a minha irmã, mandei mensagem para ela. E eu nem conseguia nem chorar. Eu nem chorava, eu nem fazia nada. Eu estava meio que aérea. Depois já no meio do caminho, eu comecei a chorar. Fiquei muito, muito nervosa. E, tipo, parecia que aquele caminho nunca ia chegar em casa. Aquela estrada nunca ia chegar. Nunca ia chegar. Mas aí eu fui me controlando para não chegar em casa e a minha mãe ficar preocupada. Apavorada, né? Isso. Aí eu fui me controlando. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã já tinha falado para ela, eu não queria que ela tivesse dito nada, mas aí a minha mãe já estava desesperada quando eu cheguei em casa. E sua filha já sabia também, não? Não. Eu não quis que contasse para ela até saber realmente o que de ia certeza. ser, né? De certeza. Depois desse momento, eu não, em nenhum momento mais, eu duvidei da minha cura. O único momento que eu duvidei foi nesse momento. Depois, eu tive certeza plena que era um processo que eu tinha que passar. Se eu tinha que passar, então eu não ia ficar nele. Então, depois disso, nenhum momento mais eu duvidei, nem questionei, nem nunca perguntei, porque, meu Deus, nunca. Ô, Érica, e qual que era o tipo do seu tumor? Qual é, né, o tipo do seu tumor? E qual foi o tratamento que adotaram com você, quimioterápico? O meu tumor, ele é o HER2 positivo. Ele é um tumor agressivo, né? Que ele se alastra rápido. Tanto é que os meus linfonodos estão comprometidos, os meus linfonodos axilares. Ele está com qual tamanho, você sabe? Então, ele chegou a quase 6 centímetros. Agora, depois das quimioterapias, ele já está reduzindo, já está com 3 por 2,5. Ai, graças a Deus. Então, ele é o HER2 positivo, né? E ele, o tratamento quimioterápico foi 12 quimioterapias brancas, iniciando com 4 vermelhas. Primeiro as 4 vermelhas, depois 12 brancas. E você está em qual agora? Eu vou para a terceira branca. Terceira branca. E junto com as brancas, a cada 21 dias, a terapia que é chamada de terapia-alvo, que é com 2 medicamentos específicos, que são um tipo de vacina, tipo um anticorpo específico para essa proteína HER2, que está no meu tumor, que ele preenche toda a superfície desse tumor, essa proteína HER2. Então, esse medicamento, ele atinge especificamente essas proteínas. No caso, era para eu ter iniciado, se chama trastuzumab, ou Hercept, o medicamento, era para eu ter iniciado na primeira quimioterapia branca. Porém, aqui no meu estado, não tem. Como eu faço o tratamento pelo público, SUS, né? Isso. Não está tendo o medicamento. Infelizmente.
eu estou aguardando, e todo mundo que está com o mesmo problema meu, que o meu Aguardando o medicamento. está aguardando esse medicamento, que é super importante, que para esse tumor a terapia-alvo é imprescindível. E não tem previsão para chegar esse A medicamento? previsão, ela falou para mim, todos os dias que eu vou lá, eu pergunto. Aí a previsão, ela me deu a previsão para o dia 4 de setembro, ela disse que essa semana estaria chegando. Eu peço a Deus que realmente se concretize essa previsão. Nossa Senhora, porque esse remédio deve ser caríssimo, né? Caríssimo, caríssimo. Você Cada faz ideia dose do dele, valor? porque inicialmente tem que tomar essa dose de ataque que é ainda maior, né? É cerca de R$14 mil uma dose de um medicamento, só de um. Nossa, só São de dois. um. São dois, que são o trastuzumab e o pertuzumab. São 2 medicamentos. E assim, E a fora aí faixa da de sua preço. cidade, será que você não consegue? Não pode, acha, né? Tem que ser na sua Não. cidade mesmo, né? Porque eles falam que como eu realizo a minha quimioterapia no hospital universitário. Uhum. É federal, porém, esse medicamento ele tem que vir pela Secretaria do Estado. É a Secretaria do Você Estado. trabalha na área de saúde, né? Você está estudando enfermagem, é isso, né? Isso. Você está na área de saúde, mesmo assim, você não consegue um medicamento que é de direito seu, né? Infelizmente, tem que aguardar pela Secretaria do Estado. Se fosse, como eu conversei com o meu médico, se eu necessitasse de uma dose, são 18 doses que eu necessito. Se eu necessitasse de uma dose, faria uma vaquinha, faria um esforço, faria qualquer coisa, aí a gente conseguiria tomar. Mas são 18 doses, eu não tenho a mínima condição. Não tem a mínima condição de conseguir. Então, tem que esperar pela Secretaria do Estado. Como você tem reagido aí às químios? Já passou pela vermelha, né? Que eu acho que são as piores. E como você tem reagido agora com as brancas? Então, as vermelhas, elas foram bem, bem, bem difíceis. Elas... o paladar... acaba com o paladar da gente, pelo menos o meu, acabou com o meu paladar, o gosto metálico na boca. Sim. Você nunca vai conseguir explicar às pessoas como é esse gosto. Não, é só quem passa na pele para saber, né? Você nunca vai conseguir explicar, por mais que a pessoa tente explicar como é horrível as náuseas, como é horrível aquele sabor na sua boca, como é horrível. Eu tive muito problema com gases. O meu estômago parecia que ia explodir. Eu ficava desesperada. Com aquele, como se estivesse cheio de gases o meu estômago. Um dia a minha tia chegou aqui, eu estava em tempo de desistir, eu já estava em tempo de enlouquecer. Aí a minha tia chegou aqui, aí ela pegou uma batatinha inglesa, raspou e espremeu e fez eu tomar esse caldo. Eu disse, tia, eu já estou aqui enjoada, se eu tomar isso aí eu vou conseguir. Nossa Senhora! Ela, tome que você vai melhorar. Mas ali o desespero é tão grande que você quer qualquer coisa para melhorar. E eu tomei aquele caldo. Que melhora. Tomei aquele caldo. Foi o santo remédio. Eu nunca vi uma coisa daquela. Eu já tinha tomado tudo, os medicamentos que o médico tinha passado. E nada melhorava. Eu não conseguia deitar, porque se eu deitasse parecia que eu estava sufocando. Eu tinha que ficar sentada, ereta, e mesmo assim, aquela agonia. Muito triste, esses sintomas da quimioterapia vermelha, essa questão de enjoo, de náusea. Muito ruim. Eu passei pela minha gestação ilesa, né? Eu nunca não sabia o que era um enjoo. Eu não enjoava para viajar, eu não enjoei na minha gestação, eu não sabia o que era um enjoo. E saber com a quimioterapia vermelha foi uma experiência muito, muito, muito terrível. Da pior forma, né? Foi horrível, horrível. Você teve prisão de ventre ou diarreia, esse tipo de coisa, que eu tive muita prisão de ventre.
Então, questão do meu intestino, de prisão de ventre, diarreia, não tive nada. Continuou regulado, Ai, graças que a bom, Deus. graças a Eu vi o Deus. seu Uma coisa a depoimento menos. e, Você viu? Meu Deus do céu, Meu que Deus. barra, que barra. Eu Eu realmente tive que fiquei passar por uma impressionada. cirurgia no meio da quimioterapia, Muito que eu tive que fazer a difícil. cirurgia. Nossa, foi assim, a cicatrização fica ruim, porque a gente já está com a imunidade baixa, né? Isso, Então, seus. aquilo lá, menina de Deus, foi horrível demais. Não desejo para ninguém. Não, realmente, eu não imagino, porque para mim já foi difícil Nossa. sem isso. Graças a Deus que nessa questão o meu intestino ficou regulado normalmente, nem para mais nem para menos, ficou normal. Você vê que engraçado, cada organismo reage de um jeito, né? Eu já não tive enjoo, mas tive a questão da prisão de ventre. Então, cada organismo não dá para saber, né? É uma Não caixinha dá, de surpresa. não dá para saber. Como eu falei para o meu médico, ele disse, olha, agora as quimioterapias brancas, elas são mais tranquilas. Aí eu disse para Sim. ele, quando eu voltar na próxima consulta, aí eu te digo se realmente foi tranquilo, porque Ó, cada o que eu posso pessoa. adiantar para você? O que eu posso te adiantar, Érica? Realmente, as brancas são mais tranquilas, né? Eu fiz 11, só que elas são cumulativas. Quando chega na 11ª, minha filha, seu corpo já está riado. Você está morta, enterrada, assim, você não aguenta mais. Quando eu fiz a 11ª, que eu cheguei em casa os 2 dias depois, eu achei que eu fosse morrer. Eu não conseguia levantar da cama, uma canseira extrema, dor no corpo inteiro, e eu tô assim ainda, né? Eu espero que passe, né, até a cirurgia, que eu fazer a cirurgia em setembro, eu espero que até lá eu esteja recuperada. Eu acredito que sim, acho que agora, conforme vai passando, vai melhorando, mas quando acaba, você sente o baque, viu? Pelo menos Muitas aconteceu comigo. pessoas. Muitas pessoas que eu conversei falaram isso mesmo, que é como se fosse acumulando, realmente. Isso, E vai chega num acumulando. ponto, eu já estou muito debilitada, assim, muito dolorida, muito Aham. dolorida. Eu vou fazer a terceira ainda, mas para mim, meu corpo já está sentindo. Porque também eu acho que depende das vermelhas que você tomou antes, né? Por conta dessa. Sim. É um ataque muito, muito, muito grande, as Muito vermelhas. A grande. A dose de toxicidade ataque que eles. Principalmente quando é um tumor assim agressivo, o seu é o triplo negativo, né? O meu também é bastante agressivo. Eles dão uma dose de ataque muito forte. muito E assim, o forte. meu que estava grande, né? O meu tumor estava grande e o meu não, né? O que está em mim era grande, estava muito grande e a dose de ataque foi muito grande. Então, foi aquele baque. No primeiro dia que eu tomei a minha Nossa. quimioterapia vermelha, eu parecia que eu ia enlouquecer de tanta dor de cabeça. Eu não parecia que não estava nem em mim, era muita, muita dor de cabeça. Eu tomei tanto remédio para dor de cabeça, tudo que eu tinha de dor de cabeça eu tomei e nada passava aquela dor de cabeça, Ô, nada Érica, melhora. você acha que a questão de você estar estudando, estar na área da saúde, estar estudando um pouco sobre o câncer, você acha que amenizou um pouco esse diagnóstico ou não? Eu creio que sim. Eu creio que o conhecimento da causa te dá mais segurança e te dá. Uhum. Quando você tem informação, é muito melhor. Eu estava vendo uns vídeos de umas pessoas falando que simplesmente chega lá, faz a infusão, vai embora, não procura saber que tipo é o câncer, só que simplesmente vai Nossa, fazer o tratamento e vai embora. Quanto mais informação você tiver, melhor. Tem gente, com não quero nem saber o certeza. que é. Não quero nem saber o que é. Estou fazendo aqui o tratamento, mas não quero nem. Não fala nem a Meu palavra Deus. câncer. Não fala nem a É muito palavra. estigmatizado ainda, né? Essa doença tem Muito, um certo tabu, assim, parece uma muito sentença de grande. morte. Com certeza a informação ela torna muito mais. Não é que é fácil, que ninguém vai dizer que é fácil, mas ela torna esse caminho menos árduo. Eu, na minha concepção, eu penso assim. Porque no momento que a médica conversou comigo, daquela primeira ultrassom de verdade,
Aham. Eu entendi o linguajar que ela estava usando. Se eu não entendesse o linguajar, eu ia ficar pensando outras coisas. Mas Sim, aí começa a como muita pesquisar no gente, Google. como muita gente dizia, o meu esposo, não, isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada. Ele só ficava dizendo, isso não é nada, isso não é nada. E eu dizia para ele, eu sinto que é. E depois dessa ultrassom, que a médica falou tudo isso, eu sabia, era dentro de mim, eu já sabia. Quando eu abri o diagnóstico, eu abri num domingo à noite, no site do laboratório. Eu Ah, já sabia, eu já sabia. Quando eu abri, que eu vi lá, carcinoma ductal invasivo, igual o meu. é, quando eu vi aquilo ali, eu já sabia. A gente Ele já disse, sabe, não tem jeito. ele disse, o que significa? Aí eu disse, significa que eu tô com câncer. É isso. E como que foi o apoio do seu parceiro? Ele me apoia bastante. Só que ele é essa Uhum. pessoa. A forma de positividade é essa dele. Negação, né? Não, não é. Aham. Não, não. Não é Tem nada, vai passar. isso. Ele, muitas vezes eu penso que ele não entende a gravidade. Uhum. Muitas vezes eu penso que ele não entende como é difícil. Como é Sim. difícil. Porque eu faço parecer que não é difícil também. Eu não sou uma pessoa de ficar, baixar a cabeça, ficar pelos cantos. Não, nenhum Tanto momento. que o que me chamou a atenção em você foi sua alegria, né? Eu fiquei olhando aqui, eu tô com até seu Instagram aberto. Eu posso deixar depois aqui para as pessoas te encontrarem no Instagram? Pode. Então, eu falei, nossa, como ela é alegre, gente, que coisa bacana. E essa sua É, alegria dá muita positividade, viu? Então, acho que é por isso que ele fala, vai passar, fica tranquilo que vai isso. passar, não é nada. Porque eu já conheço ele há um bom tempo, né? Eu conheci ele muito nova, aí, tipo, são Uhum. uns 20 anos que a gente se conhece já. Então, ele já conhece a minha personalidade. Então, como eu faço parecer que não é, né? É, Sempre que as pessoas, como é que você tá? Não, tô bem. tá Porque tudo bem. tá tudo bem. Aí, às vezes, é como se ele acreditasse que realmente tá tudo bem, né? Mas eu acho que é questão de positividade, de encarar de cada um, né? Cada um tem uma forma de encarar. Sim. Infelizmente, eu tive, assim, um susto bastante grande, porque se eu tivesse... Eu procuro não pensar no si daquela primeira Uhum. ultrassom, que estava com um pouquinho, e um Bem pouquinho. pequenininho. Eu procuro não pensar naquele si. Porém, quando eu realizei a cintilografia óssea, que você deve ter realizado também, que são para saber o estadiamento da doença, são exames corriqueiros para saber o estadiamento da Uhum. doença. Eu fiz a minha cintilografia óssea e ela detectou algo que não, que o médico não soube dizer o que era no meu quinto arco costal, na minha quinta costela esquerda. E aí, isso para mim Isso foi um foi susto. depois da descoberta do câncer. Sim. Quando você realiza esses exames para saber o estadiamento, cintilografia, tomografia, não, o médico não soube dizer. No laudo simplesmente tem dizendo que, perguntando assim, lesão por pancada, ponto de interrogação. Ou lesão secundária, ponto de interrogação. Ele não fecha um diagnóstico, ele simplesmente pergunta. Como ele simplesmente perguntou, o meu oncologista teve que pedir o PET scan, porque é tudo um protocolo, essas questões desses exames Sim, muito caros para você fazer pelo SUS, tem que ter toda uma justificativa. sim. Então, como a minha cintilografia deu essa alteração, dessa vez eu fiquei com medo, eu fiquei com mais Mas medo. você não fez o PET scan ainda? Fiz. Eu fiquei com mais medo do PET scan do que do que da minha biópsia. Eu vou confessar.
Eu fiz o PET scan, nunca fiz um exame na minha vida com medo, como eu fiz aquele Imagino. PET scan. Então, eu fiz o PET scan e o PET scan também não chegou a nenhum veredito. E agora, Aí, quais são os próximos passos? aí o médico pede para continuar o protocolo inicial, que foram as quimioterapias vermelhas, as brancas, cirurgia e radioterapia. Beleza, vai continuar como estava. E como no PET scan, ele pede para continuar observando, realizando os exames periódicos para observar essa lesão na minha costela. Eu não sei o que é, os médicos não sabem o que é. Então, eu fiquei... foi a parte mais chata para mim do tratamento até agora, está sendo essa indecisão, essa indecisão, você não sabe o que é. É isso. Tem que esperar, né? Para Tem ver que se vai fazer algum outro exame. O exame mais preciso é o PET scan. Ele não... Depois desse exame, não teria nenhum outro que você pudesse fazer que daria precisão? Não. Só se realizasse uma biópsia. O meu médico não achou que seria bom me expor a isso agora. Uma biópsia. Você também está fraca, né? Está fazendo quimioterapia. É mais complicado, né? Isso. Ele preferiu continuar com o exame por imagem, observando, né? Como o médico do laudo do PET scan pediu. Continuar realizando o exame por imagem. Eu imagino a sua agonia, né? E de que forma isso impactou toda a sua vida? Foi bastante difícil para mim, foi bastante difícil, porque a sensação que eu tinha, eu não sei se você partilha dessa mesma sensação, é que eu não tenho mais controle sobre a minha própria vida. Essa é a sensação que eu tenho. E isso me deixa muito frustrada, porque eu não comentei, né, com você, mas eu já tenho uma formação acadêmica, eu sou bacharel em educação física, mas eu sempre quis enfermagem, eu sempre quis fazer enfermagem, cuidar das pessoas, sempre quis. E em 2019 eu resolvi fazer esse vestibular na Universidade Estadual aqui do meu estado, né? E eu me formei em 2005 no ensino médio. E realizei essa prova em 2019, sem fazer cursinho, sem fazer absolutamente nada. Simplesmente fui com a cara e com a coragem fazer essa prova. E conseguiu. E consegui passar. Para mim, estava tudo se encaminhando para o que eu sempre quis. A minha faculdade de enfermagem. Se fosse para eu fazer uma faculdade de enfermagem pagando, eu não ia ter condições. E para mim, foi um presente de Deus eu conseguir essa vaga na faculdade estadual. E, assim, para mim, estava dando tudo certo, tudo que eu queria, né? A minha faculdade de enfermagem, como eu sempre sonhei. E, assim, ter que parar, eu não aceitava parar. A primeira coisa que eu falei, eu não vou parar. Eu não vou parar a minha faculdade. Aí o pessoal, não, mas você tem que parar, porque é o seu momento, você tem que se cuidar. Eu dizia, mas se eu parar de estudar, para mim vai ser pior. Eu vou me sentir uma inútil. Sim. É pior para mim parar. Conversei com a minha coordenadora, a coordenadora do curso. Ela pediu, né, para eu me cuidar. Eu disse, não, eu não quero parar. Eu não vou parar. A gente vai ter que dar um jeito para eu continuar estudando, porque eu não quero parar. Certo que eu moro no interior, cerca de 70 quilômetros da capital, e essa viagem, para mim, é inviável para eu fazer todos os dias, como eu fazia antes. A minha faculdade ela é integral, a gente passava o dia inteiro lá. Saía daqui, de Boca da Mata, às 5 da manhã, e chegava em casa às 8h30, 9 horas da noite. Nossa, todo dia isso? Todos os dias. E
Para mim, isso é inviável nesse momento, né? E eu senti um cansaço tão extremo, tão extremo. Eu não sabia que era que aquele cansaço. Eu achava que era dessa rotina, mas não era só da rotina, né? Não era só da Já era da rotina. doença, né? Já era da doença, era um cansaço extremo. Eu andava, era um esforço tremendo que eu fazia. Eu observando, olhando para trás agora, era descomunal o esforço que eu fazia. Eu achando que era da rotina, mas não era. Você tinha Então eu uma não, vida regrada, assim, com alimentação, atividade física ou não? né, depois que eu comecei a faculdade, então eu não tinha como, Não dava tempo, né? não tinha real, não tinha a mínima condição. Com essa rotina que a gente tinha, não tinha a mínima condições. A gente até cogitou na ideia de fazer, porque as aulas começavam de 8 horas. Como a gente chegava lá umas 6h30, 7 horas, a gente cogitou na ideia de fazer algo antes da aula. Eu digo a Antes da gente aula. porque Nossa. tinha outras pessoas do interior, né? Uhum. Mas não se concretizou, porque simplesmente aconteceu isso antes mesmo da gente se organizar, né? A gente estava se organizando quando começou esse vendaval na minha vida, né? Eu não tinha como, nessa minha rotina não tinha como também. Não tinha, né? Como A cuidar gente de se tudo, né? Não alimentava dá. o que vinha, até porque vida de estudante, né? Você só Aquela estudando, correria, né? aquela correria, você não tem condições financeiras de estar comendo bem, porque você só estuda. Eu só estudava, não tinha condições. Você comia ali, chegava, O que levava, tinha. comia o que tinha, levava de casa, era aquela correria. Então, não tinha nem como pensar em questão de. Porque você diz, não, vou trocar o refrigerante por um suco. Você chega num lugar, o suco é R$ 10. Você não Sim. tem aqueles R$ 10 para pagar no suco. Você vai com seu colega, divide o refrigerante. Sim. Infelizmente, é a realidade, né? Infelizmente, é. Infelizmente, é a E você realidade. trancou a faculdade agora? O que você Não, fez? não. Então, aí eu conversei com a minha coordenadora, falei com ela que eu Ah, não queria trancar, que eu não queria parar. Aí ela disse, vamos arrumar uma solução. E falou com os professores. Os professores, eles conseguem transmitir a aula para mim via Meet. Quando eles Ai, não que bom. conseguem, os meus próprios colegas levam notebook, aí transmitem a aula para mim em tempo real, quando eu consigo assistir e eu faço os trabalhos, porque assim, eu sempre fui uma aluna muito ativa, eu era representante de turma, tudo dos professores era comigo. E assim, todos os professores me conhecem, né? Então, sabem a aluna que eu sou. Então, eles se comprometeram junto comigo da gente fazer isso dar Ai, que certo. lindo. Um Porque ajudando o realmente outro, né? isso. Porque realmente eles sabem, né, que eu quero isso. Assim, eu Uhum. só não estou conseguindo fazer as minhas práticas, porque é impossível ir para os hospitais. Porque a gente está pagando prática hospitalar e eu não tenho como ir para os hospitais, né? A minha imunidade Sim. não suportaria. Então, ficou acordado de eu pagar a questão dessas práticas pós-cirurgia. E só para entender um pouquinho, quando você acabar suas químios, aí você vai fazer a cirurgia. Isso, Acho que igual o meu. E depois a radioterapia. isso. A É mais ou menos médica, o meu processo também. a médica cirurgiã quer fazer uma cirurgia conservadora, o mais conservadora possível. Não sei se vai ser possível. O que vai dizer é o fim do tratamento, né? E com Se fé em Deus Deus, quiser. a questão da terapia-alvo, que é o que mais Que é vai o que mais está pesar. pegando agora para você, né? E o que mais pesa na questão desse tipo de tumor, ele responde muito bem à terapia, a esse tipo de terapia. Entendi. Ô, Érica, o que você espera para o seu futuro daqui para frente? Então, eu acho que Deus quer me mostrar alguma coisa com esse processo.
E eu estou disposta a aprender com ele a cada dia. E, assim, me tornar... Eu sempre olho para isso como fosse algo para eu me tornar uma profissional melhor. Uma pessoa melhor. E, principalmente, uma profissional melhor. Para mim, é o que mais tá na minha mente agora, que eu acho que Deus quer me mostrar, para que eu possa me tornar uma profissional melhor. Porque eu sempre quis a área da enfermagem, eu sempre quis cuidar das pessoas, e eu gosto de cuidar das pessoas. Então, para mim, esse processo que eu estou passando, não tem como você descrever e a outra pessoa entender. Só você passando. Uma pessoa que passa por um tratamento oncológico, ela tem um olhar totalmente diferente de uma pessoa que simplesmente passa o dia ali com os pacientes oncológicos. Sim. O olhar é totalmente diferente. O meu olhar vai ser totalmente diferente. Não só para esse vai tipo escolher de essa paciente. área, né? Eu creio que sim. Tudo vai levando para esse lado. Como eu te falei, o meu TCC, minha iniciação científica, lá no início da faculdade, já era sobre rastreamento do câncer de mama. Eu já trabalhava sobre isso. Eu vou apresentar agora em setembro a minha pré-banca de TCC sobre a questão do rastreamento precoce, que é muito importante, a questão do rastreamento precoce, para que o tratamento ele seja mais responsivo possível. Quanto mais cedo você descobre, melhor o seu prognóstico. E isso é muito importante que a gente tenha aí nas sociedades brasileiras de mastologia. A gente tem várias sociedades que dizem que deve-se baixar a idade para se iniciar o rastreamento com mamografia para 40 anos. Porém, o SUS eles só recomenda iniciar a partir dos 50. Então, nossa, você com 35 teve, né? Eu já entrevistei uma menina de 30 que teve câncer. Justamente. 50 é muito longe, né? Não dá. Justamente. E lá... Quem sabe você consiga agora, né? Trazer isso de uma forma mais efetiva, né? Isso. Tá acontecendo cada vez mais cedo. Eu converso sempre com a enfermeira lá do Centro de Diagnóstico por Imagem lá da faculdade, e ela falando, Érica, muito caso. E abaixo dos 40, muito caso. Sim. Algo tem que ser feito. Tem que ser feito. Érica, agradeço demais o nosso bate-papo. Eu torço do meu coração para que você consiga esse remédio o mais rápido possível, que fique um alerta, né, para o sistema público de saúde, que as pessoas precisam do remédio para continuar o tratamento. Isso. E eu desejo o melhor para você. Agradeço a Deus por ter te conhecido aí nesse caminho, viu? Eu agradeço, eu agradeço bastante, foi um prazer enorme conversar com você. Você é uma pessoa maravilhosa, é uma energia super positiva. Eu gostei bastante do nosso bate-papo. Espero que a gente converse mais, fora das câmeras. Como eu estou um pouquinho mais avançado, que você precisar de conselho, é só me chamar, que eu já estou um pouco mais adiantada, e aí eu vou te falando, tá bom? Tá certo, tá bom. Obrigada, Érica. Um beijo enorme para você. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. You are dead to me, 'cause what you said to me cut so deep, and now you're Paty, não pode? Pode. dead to me.